Vamos mergulhar na história do maior intelecto do cristianismo e do dia em que ele descobriu algo impressionante: que Deus simplesmente não cabe em livros. Imagine só, em 1273, depois de escrever mais de 8 milhões de palavras, um homem teve uma visão. Uma visão que o silenciou para sempre. Com essas palavras exatas, o trabalho de uma vida inteira simplesmente parou. Uma obra-prima da teologia que já estava quase no fim foi deixada de lado. E a pergunta que fica ecoando há séculos é: o que foi que ele viu? Essa é a grande questão da nossa análise de hoje. E para a gente encontrar a resposta, não tem outro jeito. A gente precisa voltar lá no comecinho de uma vida que foi, no mínimo, extraordinária. Então, para a gente desvendar esse mistério, vamos rebobinar a fita. E olha, se histórias assim que misturam uma inteligência gigante com um mistério profundo te interessam, já aproveita para se inscrever no canal e curtir. Assim a gente continua explorando essas narrativas juntos. Bom, vamos lá. Vamos começar essa viagem. Tomás de Aquino nasceu num mundo de poder, de castelos, de guerra, mas desde muito, muito cedo, uma única pergunta parecia tomar conta dele. Com só 5 aninhos de idade, lá no mosteiro, ele virou para o mestre dele e perguntou: o que é Deus? Mal sabia ele que essa pergunta iria definir cada passo da sua vida. A família, claro, tinha um plano grandioso para ele: se tornar o abade de Monte Cassino, um cargo assim de poder e riqueza absurdos. Mas aí, aos 19 anos, Tomás faz uma escolha que, para eles, era totalmente impensável. Ele decide se juntar aos dominicanos, uma ordem de frades que viviam de esmolas. Para a família nobre dele, aquilo era uma desonra completa. E a reação da família foi, digamos, drástica. Os próprios irmãos, que eram soldados, sequestraram ele e o trancaram na torre do castelo da família por mais de um ano. Eles tentaram de tudo, sabe? Ameaças, promessas de poder, mas nada funcionou. E aí, como último recurso, eles partiram para uma tentativa bem baixa para tentar destruir a vocação dele. Só que o plano deles deu espetacularmente errado. Quando a mulher entrou no quarto, o Tomás, num misto de fúria e fé, pegou um pedaço de madeira em chamas da lareira, botou ela para correr e, com aquele fogo, desenhou uma cruz na parede de pedra. A determinação dele era literalmente de fogo e fé. E é aqui que a história vira lenda. Dizem que naquela mesma noite, 2 anjos apareceram para ele e o amarraram com um cordão celestial, uma graça divina que, segundo ele mesmo contou no leito de morte, o livrou para sempre de qualquer tentação da carne. Depois disso, a família viu que não tinha jeito. Eles finalmente desistiram. Finalmente livre, Tomás foi enviado para longe. Primeiro para Paris, depois para Colônia, para estudar com ninguém menos que o maior filósofo da época, Alberto Magno. Mas os colegas de classe não viam um gênio nenhum ali. Eles só viam um jovem grandão, meio gordo, super quieto, e aí colocaram um apelido bem debochado nele. Mas o mestre dele, o Alberto, ele via muito além. Depois de colocar o Tomás à prova num debate público, ele fez essa profecia, que se tornou famosa. Ele sabia que aquele silêncio todo não era de vazio, mas sim um prenúncio de uma tempestade intelectual que estava prestes a abalar o mundo. E aqui a gente chega no coração do trabalho da vida dele. Naquela época, a filosofia de Aristóteles era vista meio de lado pela igreja. O que o Tomás fez foi revolucionário. Ele construiu uma ponte entre esses dois mundos. Ele basicamente disse: olha, a razão que vem da filosofia e a fé que vem da revelação não são inimigas. São 2 caminhos diferentes, como a gente vê aqui, que levam para a mesma verdade, porque o autor de tudo é o mesmo, Deus. E para construir essa ponte, ele escreveu. E como escreveu? A gente está falando de 8 milhões de palavras, 8 milhões, tudo escrito à mão, à luz de vela. A obra-prima dele, a Suma Teológica, era um esforço gigantesco para tentar organizar todo o conhecimento humano sobre Deus, a criação, a salvação, tudo. A capacidade mental dele era algo de outro mundo. Diziam que ele tinha a memória fotográfica e uma capacidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo que era lendária. Ele não só trabalhava muito, a mente dele funcionava num nível que pouca gente conseguia sequer acompanhar. E essa nossa viagem pela vida dele nos traz de volta exatamente ao nosso ponto de partida. Nápoles, 6 de dezembro de 1273. Depois de 21 anos de trabalho sem parar, enquanto ele celebrava a missa na capela de São Nicolau, alguma coisa aconteceu. Quem estava lá disse que o viu levitar, em oração profunda. E segundo a tradição,
O próprio Cristo do crucifixo falou com ele, oferecendo uma recompensa por todo aquele trabalho monumental. A resposta do Tomás revela o centro de toda a busca dele. O objetivo daqueles 8 milhões de palavras não era fama, não era poder, nem era só conhecimento por conhecimento. Era um encontro com a fonte de toda a verdade. E naquele dia, ele teve esse encontro. Depois daquele dia, ele nunca mais escreveu uma única palavra. O secretário dele, Reginaldo, ficou desesperado, implorando para ele terminar a suma. A resposta de Tomás foi devastadora. A experiência que ele teve, a visão direta da realidade divina, fez todo aquele esforço intelectual, todo aquele gênio parecer nada, apenas palha. E o ponto-chave é exatamente esse. A maior obra da teologia cristã ficou incompleta. Não foi por falta de tempo ou de capacidade, não. Foi por uma decisão consciente. O autor viu algo que fez as palavras se tornarem inúteis. Ele morreu poucos meses depois, com apenas 49 anos. Mas aquele silêncio final dele não diminuiu em nada o seu legado. Pelo contrário, deu uma nova dimensão a tudo. A Igreja o reconheceu não só como um santo, mas como um dos seus maiores e mais importantes pensadores. E o mais impressionante é que a tal palha do Tomás de Aquino se tornou um dos pilares de todo o pensamento ocidental. A Suma Teológica era tão importante que no Concílio de Trento foi colocada no altar do lado da Bíblia. Imagina a cena! Seus argumentos filosóficos para provar a existência de Deus são debatidos até hoje. E aqui no Brasil, os textos dele foram a base do ensino nas primeiras missões e universidades, moldando a formação intelectual da nação. No fim, a vida de Tomás de Aquino deixa a gente com uma pergunta bem poderosa. Ele dedicou toda a sua inteligência para criar um mapa que levasse até Deus. Mas no final ele descobriu que, embora a razão seja um mapa muito valioso, o destino final, o destino é um mistério tão grande que palavra nenhuma consegue descrever. A história de Tomás nos ensina que talvez a verdadeira sabedoria não esteja só nos livros, mas no silêncio que vem depois de ter lido todos eles. Se essa análise te fez pensar, compartilhe para que mais gente conheça essa história fascinante. E, claro, explore o nosso canal para mais mergulhos em outras vidas e ideias que formaram o nosso mundo.